a gravação começar aqui, tá? Ok. Ok, estamos online. Muito obrigado a todos aí pela paciência, por ter aguardado, né? Mas a gente vai conseguir transmitir através do Meeting aqui as nossas informações. E como a gente já perdeu bastante tempo, né? Eu vou passar a nossa palavra aqui no nosso seminário da Faculdade Presidente Antônio Carlos ao professor Guilherme Deljutes, para que ele possa conduzir os trabalhos de hoje. Muito obrigado, queria agradecer a presença aí do nosso convidado, o professor André Couto Gama, um grande advogado, né, e também grande professor, já teve a oportunidade de passar por essa casa, né, qual deixa muita saudade, e a gente já teve a oportunidade de trabalhar em outras instituições. É um grande prazer tê-lo aqui conosco, André. Deixo você aí aos cuidados do professor Guilherme, com quem vai conduzir aí as palavras nesse momento. Ok? Obrigado. Está com você, professor Guilherme, pode conduzir. Muito obrigado, professor Marchiori. Sejam todos muito bem-vindos. Vou iniciar a palestra aqui, fazendo novamente as minhas homenagens à instituição, parabenizando o nosso coordenador, que mesmo diante dos desafios que a pandemia inflige a todos nós, não é, docentes, advogados, não hesitou em realizar o evento, que é o evento marcante da instituição, da FUPAC Nova Lima, que é o Seminário Jurídico. Ontem tivemos brilhantes palestras de dois grandes professores aqui da casa, né? O professor Presotti e a professora Daniela Moreira, que nos brindaram aí com brilhantes explanações na área do direito penal. Hoje, eu não poderia estar mais à vontade do que estou, porque ao meu lado aqui, além de amigo e sócio, está uma pessoa que eu muito admiro, o professor André Couto Gama. O professor André Couto Gama, e já confidencio a vocês que nós nos conhecemos nos corredores da FUPAC, sim, foi aonde eu tive o primeiro contato com o professor André, dividindo ali a sala dos professores com o querido amigo. O professor André, ele se bacharelou na PUC Minas, onde também obteve o título de mestre em Direito Privado. O professor André é autor de várias obras jurídicas, de vários pareceres, é professor também de faculdades, professor de graduação e pós-graduação. O professor André também compartilha comigo a Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB aí de Nova Lima. Ele é vice-presidente, ele é o meu braço direito nessa comissão, onde temos tantos desafios aí, também em razão da pandemia. Antes de passar a palavra para o professor André, eu retomo aqui aspectos da advocacia, propriamente dito, porque a advocacia, ao contrário do que pode parecer de início, ela não se limita à lide forense, à lide dos tribunais. A advocacia, ela vai além das quatro linhas ali dos tribunais. A advocacia, ela também pode ser extrajudicial, ela pode ser preventiva, ela pode ser consultiva. O advogado, ele pode trabalhar com pareceres jurídicos, não é? Ele será consultado sobre questões de autoindagação do direito, portanto, ele vai ter que fazer um estudo, vai ver qual a legislação se aplica ao caso e vai elaborar um parecer orientando ali uma determinada conduta do seu cliente. O advogado, ele é muito importante nas empresas quando atua na área preventiva, como muito bem faz aí o professor André. Na área preventiva, o advogado evita o litígio, ele não deixa um caso, uma disputa ou uma controvérsia virar um processo judicial. Ele vai evitar todos os esforços para tentar compor um problema que se encontra ali em numa determinada empresa ou num determinado empreendimento ou negócio, não é? O advogado também pode atuar para além dos tribunais, para além da advocacia preventiva e consultiva por parecer,
O advogado também pode lidar na advocacia administrativa, no âmbito administrativo. É o advogado que atua, por exemplo, perante conselhos profissionais, como é o Conselho de Medicina, em que o professor André também atua. O advogado também pode atuar em questões que envolvem a administração pública. Ele vai fazer recursos administrativos, ele vai representar o cliente em processos éticos administrativos. E vejam só como é vasta a atuação do advogado. Pois bem, mostrando um pouquinho para vocês que a advocacia vai muito além dos tribunais, eu vou passar a palavra para o professor André. O professor André vai falar aqui aspectos relevantes da advocacia e de desafios e oportunidades, não é, que a advocacia encontra em meio às restrições sociais devidas à pandemia do coronavírus. Então, é com muito prazer, com muita felicidade, que eu transfiro a palavra para o professor André. Muito obrigado. Boa noite a todos, boa noite aos alunos da faculdade, boa noite aos professores, em especial ao professor Anderson Macchiori, também, em especial, ao professor Guilherme pelas palavras, muito agradecido, acho que agora eu tenho que fazer por merecer esse currículo tão bem falado aí do professor Guilherme, né? Mas agradeço mesmo a oportunidade de estar retornando à faculdade, duvidar o que, talvez uns 8 anos, né? Deve ter um tempo sim, né? E é uma pena não poder encontrar com vocês aí, com os alunos, com os professores. Conheço outros professores da casa, fica aí o meu abraço, tá? À distância, mas o meu abraço, tá? O assunto de hoje é a gente conversar sobre advocacia, num momento, assim, que às vezes parece ser tudo muito incerto, né? E é interessante que eu estava revendo algumas coisas para trazer alguns assuntos aqui para vocês, e eu percebi que a publicidade da advocacia, ela está parada no ano 2000, que foi quando eu estive na faculdade. Ou seja, o mundo já mudou tanto, eu entrei na faculdade em 1999. Naquela época, a gente estava começando a pensar em ter e-mail, não existia ferramenta de busca, a gente estudava tudo pelos livros, site, só alguns escritórios de advocacia mais estruturados que tinham, e ainda assim era uma coisa assim, é a tendência do momento, vamos fazer um site, porque o outro escritório de São Paulo já tem, então aqui tem que fazer também, umas coisas assim. E, veja bem, só para fazer um gancho, a gente ainda está no provimento da OAB Federal 94 de 2000, sobre justamente a coisa da publicidade do advogado, né? E o mundo já deu algumas voltas do ano 2000 para cá, né? E de modo que eu consigo fazer uma recapitulação da advocacia de algo próximo de 2 décadas. E a minha ideia é a gente tentar trabalhar um pouquinho o passado para entender a situação atual, tá? Os desafios da advocacia, na minha opinião, eles ainda, o que interessa, ainda continua a mesma coisa. O advogado ele tem que se preparar. A advocacia simplesmente de estética, uma advocacia sem conteúdo, ela tem um desafio muito grande de se manter. Então, hoje, as redes sociais, elas possibilitam uma propagação do seu nome de uma forma, às vezes, até inesperada, parece muito,
mas a falta de conteúdo pode gerar problema. Então, acho assim, que hoje nós temos mais oportunidades do que desafios. Eu acho que os desafios, eles continuam sendo os mesmos. As oportunidades, elas estão aumentando, e acho que vão continuar aumentando. Por que digo que os desafios são os mesmos? A nossa área, ela é uma área de conhecimento. Então, ela necessita tempo de estudo e, com mudança, o aprendizado da mudança, a verificação dessas coisas. Hoje está muito fácil o acesso à informação, é muito simplificado. Volto a dizer, eu fiz graduação e mestrado nos livros. Eu não peguei um texto em PDF. Não existia isso na época, não era uma coisa difundida. Era se a biblioteca era boa, você ia bem. Se a biblioteca não fosse boa, seu estudo estava comprometido. Hoje você tem acesso a todas essas coisas. Então, a conclusão do que eu quero dizer é que a advocacia ainda vai continuar exigindo do advogado preparo, conhecimento. Esse conhecimento é assim desde que eu entrei na universidade. Se você domina sobre um assunto, tá? um ramo do direito, a lei aplicável ao caso, tá? A jurisprudência, sabe, fazer um estudo de jurisprudência para ver o que o tribunal está falando sobre aquela lei, sobre aquele caso. E se você tem acesso a algum texto de algum acadêmico fazendo uma explicação sobre aquilo, você sai com pé de igualdade, sabe assim, você sai ombreando escritórios que fazem aquilo há décadas, porque eles também vão nos mesmos lugares. Eles vão na lei, eles vão na jurisprudência, eles vão em algum livro, algum texto sobre o assunto. Entenderam? Então, você é capaz de rapidamente, com estudo, ombrear a escritórios especializados nisso. Claro que um pouco de vivência faz bem, mas se você não tem, você vai se cobrar isso por quê? Você vai aonde você consegue ir. Você consegue achar a lei sobre o seu assunto, você entendeu essa lei, estudou essa lei. Você pode até ir antes, você pode ir no texto. Você quer um assunto, provavelmente o autor que fala sobre aquilo vai fazer uma indicação da lei. Ele já vai dar para você assim, ó, as leis que trabalham isso são essas, essas, essas. Então você tem um guia para uma boa advocacia. E depois você faz uma pesquisa de jurisprudência para ver assim, aí, como esse autor falou no texto? É como eu entendi na lei, que os juízes estão julgando? Pronto. Então, ou seja, algumas coisas assim, essas ainda são, para mim, o desafio da advocacia. A gente tem que estudar, a gente tem que saber o que está acontecendo, tá? Tem que saber o que o juiz está pensando sobre aquele assunto. Joia? Um outro, vamos dizer assim, desafio da advocacia a partir do momento que você entendeu essas coisas, você precisa, para você aplicar, isso é mais um conselho para vocês alunos, tá? Você precisa fazer duas coisas. Você primeiro precisa definir qual a sua tese. Tudo bem que no direito criminal isso talvez não se aplique tanto, tá? Mas para o restante do direito, a maioria sabe assim, dos assuntos, você vai usar esse mantra, tá bom? Primeira coisa que tem define a estratégia. Qual que é a estratégia jurídica para você chegar onde você quer? Depois, você tem a disciplina para manter a estratégia. Qualquer problema que você tenha no processo, você tem que manter essa disciplina. Entendeu? Ou seja, uma estratégia bem feita, ela merece ser brigada até o final. E alterações dessas coisas no meio do processo, elas são ruins, talvez não valha a pena. Então, assim, ou seja, esses, para mim, são desafios que até hoje eu tenho. Então, chega um caso novo no escritório,
eu preciso verificar qual a legislação que fala sobre o assunto. Eu já li algo sobre isso, se não li, eu tenho que ler. Tá? Entendi como é que a coisa funciona. Será que o tribunal que vai julgar os recursos daquele processo está pensando igual eu? Ou eles estabeleceram uma jurisprudência que vai me atrapalhar naquele processo? Se eu fizer isso, eu faço uma boa estratégia. Se eu não fizer isso, eu estou contando com uma sorte, entendeu? Eu talvez esteja fazendo um trabalho pior do que eu poderia fazer. Então, a advocacia, esse para mim é o maior desafio da advocacia, tá? O que mudou, que era desafio e hoje tem ficado muito pouco desafiante? Antigamente você precisava de uma base para atender clientes, você precisava de uma base para trabalhar, e essa base, ela até por uma praxe, ela precisava ser um escritório, com uma sala de reunião, com uma sala de recepção, com uma sala para os advogados, com uma sala para os estagiários. Precisava dessa estrutura. Antes da pandemia, começou a surgir essa coisa de home office, e, interessantemente, eu vi que havia preconceito nessa coisa do home office. E que fique muito claro, eu conheço excelentes advogados que antes da pandemia optaram pelo home office. Eu conheço. Mas havia um preconceito. O preconceito, qual que era esse preconceito? A advocacia não deu certo. A advocacia dessa pessoa não deu certo. Obviamente, essa pessoa, esses bons advogados que eu estou falando, eles não estão ligando para isso, né? Eles estão acima desse preconceito, acima dessa crítica, e preconceito é uma coisa chata, né? É uma coisa que a gente não tem que ficar alimentando. Mas o mercado, ele também é preconceituoso. Então, o que eu falo para vocês? Quando chegou a pandemia, o home office perdeu esse preconceito. Perdeu. Então, você, nos olhos preconceituosos de uma pessoa que não entende a sua história, o fato de você fazer home office já não é um problema mais, já foi. Interessante, né? Isso, ou seja, isso para o recém-formado, o advogado que está entrando no mercado, isso é uma maravilha, porque ele tem a opção. Antes ele não tinha. Ou ele ia bater no escritório de alguém, bater na porta do escritório de alguém, ou ele tinha que conseguir montar o escritório dele. Sob pena de ter um problema de clientela por esse preconceito de atender em casa. Hoje isso não existe mais. Isso é um ponto muito interessante de se pensar. O esvaziamento dos escritórios, sabe, assim, ter aquele monte de gente trabalhando, essas coisas, por causa do Covid, diminuíram muito e as pessoas perceberam que ainda assim está bom. O serviço está indo, está tudo certo. Por quê? Porque o serviço ficou mais dinâmico. Já existia uma virtualização dos processos, né? Isso já era uma política judiciária de transformar os processos, deixar de ser papel e transformar em processo no computador, mídia, tá? Isso já existia, mas olha que interessante, veio a pandemia e os estados brasileiros, isso era um problema sério, principalmente dos estados, né, das justiças estaduais. Os estados tiveram que pagar a língua, porque, por exemplo, eu posso dizer com certeza, o Espírito Santo não tinha processo virtual até 2018. Tinha. Chegou a pandemia, o judiciário capixaba fechou. Olha que assustador isso. Como é que o judiciário, sabe assim, às vezes não está querendo perceber que a coisa está mudando e que está mudando positivamente. Eu não tenho dúvida hoje que o processo eletrônico
Ele tem seus problemas, mas ele é muito superior ao físico. Ele é muito superior. Ele deu uma qualidade de vida para o advogado muito maior do que o físico, muito maior. E olha que a secretaria, né, do juiz, que antes fazia os protocolos, juntava lá as petições e tal, ela transferiu esse serviço para as partes. Hoje, quem faz o serviço de secretaria, que era dos processos físicos, é o advogado. Mas falo para vocês, faço feliz, porque facilitou a minha vida, não tem que sair, não tem que deslocar, entendeu? Eu posso fazer as coisas da minha casa se eu quiser, eu posso fazer as coisas do meu escritório. Tem advogado que faz até de outro país. Resolve. Ou seja, isso de fato são coisas que são conquistas que a geração agora formando, né, os alunos que estão escutando, isso tudo vocês estão recebendo, sabe, assim, uma situação de fato, assim, muito melhor, né, essas oportunidades, elas virão. É interessante outra coisa, quando tem uma discussão muito grande sobre, e aí eu estou extrapolando a pandemia, vocês me desculpem, não era exatamente isso o tema, não, eu serei breve, tá? Tem falado muito sobre robótica e advocacia, né? A substituição de profissões por robô e tudo mais e tal. Robô vai substituir todo o trabalho braçal, entre aspas, ou seja, aquele serviço repetitivo, ele tem uma tendência a substituir mesmo. Agora, atendimento a cliente, sabe assim, certas tomadas de decisão, entender o cliente, dar opção ao cliente, esse tipo de coisa não vai acabar. Não vai acabar. Então, assim, eu vejo esse momento agora com bons olhos. Muita coisa tem melhorado, sobretudo o judiciário, que precisava melhorar. Precisava melhorar. O processo não pode ficar 1 ano, 2 anos para julgamento, sabe assim. E para minha surpresa, os juízes têm se adaptado muito bem, a média, tá? Têm se adaptado muito bem ao trabalho remoto. Muito bem, processos que andavam muito devagar, físico, começaram a andar rápido quando virtualizados. Então, o que é a adaptação a esse momento atual, né? A gente tem algumas coisas. O atendimento virtual tem sido algo pedido por cliente, não são todos. Tem muito cliente que ainda precisa desse relacionamento com o advogado, direto com o advogado, tá? Mas, uma vez adaptado à conversa por videoconferência, fica muito fácil com o cliente, sabe? Muito fácil, muito fácil. Então, assim, isso é algo que a mim pareceu difícil fazer no início, e depois eu percebi que era uma tranquilidade, eu talvez assim perdia, né? Assim, gastava uma tarde com a reunião com o cliente, agora com a videoconferência, aquele tempo ali, 1 hora conversando, 2 horas conversando, acabou. O resto eu posso voltar e fazer outro tipo de trabalho. Alguns desafios que vieram e que eu acho assim, que vocês vão pegar um momento, se isso continuar, vocês vão pegar situações de processo, como é que eu vou dizer, mais suaves. Eu vou explicar por que eu usei a palavra suave. Talvez até o professor Marchiori entenda melhor o que eu estou dizendo, porque eu também advogo na Justiça do Trabalho. E quando a gente advoga na Justiça do Trabalho, a audiência não tem script, não tem mesmo, sabe assim, uma audiência muito hostil, muito hostil.
Então, a gente escutava coisas assim de, às vezes, advogada saindo chorando de audiência, tinha umas coisas desse jeito, assim, que não eram para acontecer, isso está errado, tá? Umas brigas, sabe assim, grandes e tal, e o afastamento do videoconferência, é engraçado, abaixou essa poeira. As audiências por videoconferência, elas são infinitamente mais sociáveis do que as tete-a-tete, aquelas que você chegava lá, onde eu entrava na audiência com 2 horas atrasado, cansado, cliente cansado, estressado, e sentava lá, juiz querendo terminar a audiência de tudo quanto é jeito, querendo escutar testemunho. E hoje, assim, detalhes, não queria deixar gravar a audiência, entendeu? Você tinha, às vezes, tinha que arrumar umas brigas grandes mesmo, e tinha que arrumar, tinha que comprar briga, né? A gente não pode se amedrontar, tem que ter coragem, né? E com esses processos virtuais é muito tranquilo. Então, assim, eu faço audiência na Justiça do Trabalho, foi a que eu achei, assim, que mais mudou. Bom, por exemplo, na Justiça Comum, acho, assim, que continua bem burocráticazinha, como sempre foi, tá? A Justiça Comum Civil, Empresarial, essas assim. Mas eu tenho percebido, por exemplo, que o juiz comum, né, que é o civil, empresarial, o criminal eu não posso falar, eu muito pouco, assim, né, de vez em quando, então não posso falar, mas eles estão, me parece, assim, chegando à audiência mais preparados. Isso, às vezes, na justiça comum, a gente chegava na audiência, o juiz não sabia nem que o processo estava acontecendo. Você tinha que falar para o juiz. Que, por exemplo, na justiça do trabalho isso não acontece, né, Matheus? Você chega na justiça do trabalho, o juiz sabe direitinho o que está acontecendo. Na justiça comum, não. E, interessantemente, também no processo administrativo. O processo administrativo, por exemplo, que eu faço bastante, que é lá no CRM e no CFM, tudo gravado. Então, assim, as pessoas muito corteses, entendeu? Tudo certinho. Então, o que quando não era gravado, e isso vale para os processos judiciais também, às vezes podia encobertar uma certa malvadeza, uma forçação de barra em cima do advogado, uma forçação de barra em cima do cliente, não estava gravado. Agora está. Então as coisas estão, a gente está passando por uma advocacia muito menos bélica, entendeu? Mas que, olha, se eu por um acaso estiver extrapolando aqui o horário, você me fala, tá? Aí eu vou falando. Então, assim, eu só vejo boas perspectivas para vocês, alunos, daqui para frente, sabe? Porque os desafios que eu tinha e tenho, vocês vão ter também. Mas parece assim que as oportunidades aumentaram. Então, daí é o seguinte, eu fiz uma anotação aqui na minha mente, por isso que eu estou olhando para baixo, porque daí eu estou vendo aqui se eu deixei de falar alguma coisa importante. Assim, olha que interessante. Para você, até antes de 2018, para você perguntar para uma secretaria de juiz se eles fizeram o trabalho deles, você não precisa fazer isso pelo telefone. Você ligava para lá e eles falavam assim, não, atende o telefone. O que você tinha que fazer? Pegar o carro, ir ao fórum, entrar no fórum, chegar na secretaria e falar assim, você lembra que... eu que te liguei perguntando se você tinha feito X. Você fez X? Era contraproducente desse jeito. Você rasgava seu tempo. Hoje, impressionante como é que eles se adaptaram. Ou seja, era uma má vontade, eu não tenho dúvida que era. Vocês podiam atender por telefone, por que não atenderam? Já pegaram o telefone. Alô, doutor, tudo bom? Ah, não, isso eu não posso responder, não. Você tem que vir aqui. Daí vinha, ele gastava o tempo dobrado com você. Porque te atendeu no telefone, disse não. Te atendeu ali, eu disse sim.
Hoje a gente faz essas coisas por telefone com facilidade danada, por e-mail com facilidade danada, entendeu? Então, assim, a gente consegue fazer mais coisa, mais eficiente, porque a gente tem um judiciário que resolveu também trabalhar essas competências, né? Coisa que não fazia antes. Bem, sobre isso ainda tem o seguinte, virtualização, assim, vou entrar agora num tema que eu acho que os alunos costumam gostar. No ano 2000, a OAB fez uma resolução, um provimento 94, é o que está valendo para hoje. Você veja bem, ano 2000, a gente estava preocupado com o bug do milênio. Eu não sei se vocês têm idade para lembrar disso, entendeu? Assim, umas bobagens, as coisas. A gente era muito mirim nessa coisa da tecnologia virtual, muito. Estava começando e tal. E esse provimento 94, ele basicamente virava para o advogado e falava assim: aqui, advogado, você pode ter cartão, tá? Cartão de visita você pode. Você sabe quando é que você pode entregar esse cartão? Quando te for pedido. Se ninguém te pedir seu cartão, você não pode entregar. Então, assim, era uma restrição muito grande, e eu saí da faculdade com essa doutrinação. Eu fui para o escritório, eu coloquei uma plaquinha, que a OAB deixava pôr, uma plaquinha, fiz meu cartão, eu andava com aquele monte de cartão no bolso. De vez em quando passava um para frente, um para trás, uma coisa assim, entendeu? Então, assim, é esse provimento que está valendo? Bom, esse provimento imaginava que a gente ia ter Facebook, Instagram, que ia ter esses tipo Google, né? Esses softwares de pesquisa com a qualidade que imaginava, não tinha noção. E algumas adaptações foram sendo feitas. Uma coisa que se manteve é essa diferenciação entre publicidade e propaganda, tá? Ela é sutil, mas ela ainda é o que é exigido do advogado. Ele poderia fazer a publicidade do próprio nome do trabalho? Ele pode. Ele não pode propagandear isso. Quando a gente fala de propaganda, a gente já está falando, sim, de atos mais, vamos dizer assim, mais agressivos em termos de venda daquele produto, daquele serviço. Tá? Isso a OAB não permite, embora vocês provavelmente já devam ter visto outdoor de advogados, coisas assim. Esses advogados provavelmente vão enfrentar processo ético profissional na OAB. Não recomendo. Já fui advogado de advogado na OAB, respondendo a processo ético profissional. Processo ético profissional, ele pode ir de uma advertência, uma censura, não faça isso mais. Um termo de ajustamento de conduta, essas coisas, ele pode ir até a cassação da sua habilitação para advogar. Vocês vão ver isso quando vocês se formarem. Eu, por exemplo, não consigo colocar preço na minha advocacia. Eu quero dizer o seguinte, na minha profissão. Se alguém chegar para mim e falar assim, quanto vale a sua profissão? Eu não sei dizer. Ela paga minhas contas. Né? É o que eu acho que eu vou fazer para o resto da vida. Então, assim, imagina você colocar isso em jogo por causa de uma má atuação. Então, qual é a saída que os advogados têm visto para conseguir fazer uma divulgação do nome do trabalho sem que isso configure uma propaganda? A ideia básica é você fazer
como é que eu vou chamar isso? Quer ver, ó, até pegar aqui você fazer informações sobre a advocacia. Esse é o caminho que todos têm feito e isso a OAB permite. Significa o quê? Você quer fazer uma live sobre um assunto jurídico? Faça. A OAB não vai reclamar. Você quer, não sei, fazer no seu site, ter explicação de certos serviços? Faça. Não vai ter problema, tá bom? Tem muitos advogados que já de longa data fazem isso. E, interessantemente, eu que sou um dinossauro aí nessa história, né? Eu formei em 2003, nada disso que nós estamos conversando aqui, dessas novidades, existia para mim, né? Grupo de colegas para conversar do WhatsApp, falar sobre a prova, sabe? Isso tinha. Você tinha o telefone de alguns colegas de sala. Entendeu? Era desse jeito. Então o que acontece? Mesmo eu, dinossauro, antigo na história, fui preparado por uma geração anterior a esse provimento de 2000. Claro que quem fez esse provimento de 2000 estava advogando há pelo menos 20 anos. Então, é gente que não tá anos-luz de entender como é que é a advocacia do século XXI. Obviamente, se eles se prepararam, se eles foram se adaptando, eles devem ter um Instagram deles, ou do escritório, eles devem ter o Facebook deles. Entenderam? Então, essas coisas, hoje, elas são muito mais aceitáveis do que foram antigamente. Então, vocês imaginem o seguinte, vou passar uma ideia agora de por que eu estou falando dessa questão de propaganda. O modelo que eu aprendi da advocacia, ele é um modelo que os estudiosos sobre propaganda e marketing, essas coisas assim, eles falam que ela tem uma ideia de propaganda, ou prospecção é um outro termo que essa turma gosta muito de usar, e que, por exemplo, a nossa área é muito avessa a usar esse termo, mas tem gente que usa, é um termo do português, né? Mas a ideia dessa prospecção de ter clientes, de chegar a clientes, antigamente, ela era simplesmente horizontal. Significa o quê? Eu tinha que conseguir o meu primeiro cliente, fazer um bom trabalho, para esse cliente me indicar um outro cliente, que me indicar um outro cliente, que me indicar um outro cliente, e aí vai. Esse é a ideia vertical, tá? Essa captação vertical é uma coisa que, de alguns anos para cá, eu verifiquei que, com o tempo de advocacia, todo mundo chega lá. Eu, por exemplo, já começo a ter gente que chega no escritório e fala assim, fulano que te indicou. Eu nem sei quem é mais. Antigamente eu sabia. Se ele falasse, é fulano, eu, lembro. Hoje eu já nem consigo saber mais, porque já tem tanto tempo que essa vamos chamar assim, tá? Essa prospecção horizontal, ela está bem feita, ela está bem trabalhada. Agora, o que está sendo discutido agora, inclusive dentro da OAB, é como é que a gente faz eticamente para conseguir a prospecção horizontal. Ou seja, gente que nunca será do meu cotidiano. Como que eu consigo chegar neles sem estar fazendo algum tipo de violação ética? E veja bem, a primeira questão é, eu quero fazer um serviço, o serviço é honesto, ele é legal, é isso, né? Eu tenho barreiras éticas? Tenho. A ética, prestem bastante atenção, sempre é para você deixar de fazer algo.
Quem não tem ética faz tudo, verdade? Se vocês pensarem assim, quem não tem limite faz tudo. A ideia de um código de ética é justamente dizer que em algumas coisas você não pode fazer. Então, é o que a nossa profissão nos exige, é o que é exigido da magistratura, é o que é exigido da medicina, entendeu? Você pega, assim, profissões-chave e você vai ver que tem um código de ética ali atrás. Justamente na ideia de que, até por ser importante, tem que ter restrição, tem que ter limite. Entendeu? E como que eu faço, por exemplo, hoje, para trabalhar essa questão horizontal? Faço com grandes dificuldades, não é exatamente assim, estou começando a me familiarizar, então essa dificuldade é mais assim, criar habitualidade, mas fiz o Instagram, e nesse Instagram eu escolhi um assunto do escritório que tem espaço para crescer, que é a medicina, o direito médico da saúde, e lá posto coisas sobre esse assunto. Se vocês quiserem conferir, @coutoigama, tá bom? Acho que eu vou colocar aqui no chat. Onde é que ele está? Daí vocês fiquem à vontade para vocês verem, por exemplo, por que não foi? Vocês fiquem à vontade, por exemplo, para verificar lá a forma com que eu me comunico. Eu pego recortes de lei, faço explicação, pego alguma doutrina, faço alguma explicação, faço alguns vídeos sobre um assunto. Agora, o que vocês não vão ver lá? E aí fica a dica. Vocês não vão ver lá eu dizendo que só eu consigo fazer aquele trabalho, que o meu trabalho é o melhor que tem, ninguém consegue fazer aquele trabalho que eu faço. Todas essas coisas, eles cheiram. Não parece que cheira mal? Por exemplo, será que é possível mesmo? Nesse mundo de advogado, eu encontrei aquele que consegue fazer uma coisa que ninguém mais faz. Entenderam? Então, assim, esses cuidados, vocês precisam ter. Eu estou passando esse modelo para vocês, que é o que eu fiz para mim, porque eu acho assim, que se serve para mim, eu acho que eu posso indicar para vocês, entendeu? Porque a minha peneira, ela é grande. Ela é uma peneira de alguém que aprendeu lá atrás, que só podia entregar o cartão se pedisse. Então, eu tive que romper com essa tradição muito enrijecida para entender que eu posso fazer mais sem fazer errado. Então, isso foi coisa que a pandemia me colocou para olhar. Porque, de repente, eu estava com aquela coisa, não pode sair de casa, está em casa. Então, assim, eu tenho essa minha biblioteca aqui, aí fica lendo, aí fica estudando, aí fica na internet, daí olha. Daí você vai vendo assim, tem algumas coisas aqui que eu deixei atropelar, eu não percebi. Então, acho assim, que nós estamos chegando num momento que essa parte da publicidade específica, a OAB é pauta da OAB. Eles estão conversando sobre isso, a OAB Federal. Assim, chegou num ponto em que está um pouco ridículo, sabe? É assim, a minha opinião sobre essa coisa de só dar o cartão se pedir, a minha opinião era essa desde aquela época, mas eu respeitava porque era uma regra da minha profissão. Tá? Reserva de mercado. O cara que está chegando não vai atrás do cliente, do cara que já está no mercado e já tem aquele cliente. Para mim, era muito evidente essa coisa de reserva de mercado pelos mais velhos para os que estavam entrando. Acho que, por exemplo,
e agora eu vou falar assim, com muita honestidade com vocês, tá? O código de ética fala coisas de ética que para mim não são, tá? Se eu, por exemplo, veja bem, o código de ética vai dizer que isso está errado, não façam, eu não vou fazer, tá? Mas se eu chegar no Jornal Nacional e falar assim, gente, eu tenho uma tese, que é uma tese que foi julgada pelo STF, e ele já julgou, significa assim, que se o STF não mudar, você vai ganhar se você tiver esse caso. Se você quiser, vem atrás de mim. Estou aqui o telefone e tal. Exatamente o que eu fiz que agrediu esse possível cliente, a sociedade como um todo? Eu estou falando de uma decisão tomada pelo tribunal. Eu estou falando de um serviço honesto. Só que isso é uma abertura para propaganda. E eu entendo a OAB falar que não quer. Quem aqui conhece, por exemplo, já teve nos Estados Unidos, alguma coisa assim, lá é assustador a propaganda nas televisões. Você senta para assistir alguma coisa, quando entra o comercial, 2 a 3 escritórios de advocacia com propaganda. Venha cá que a gente resolve seu problema. Lá pode. Lá eles são agressivos, igual um vendedor de celular é aqui, um vendedor de carro, um vendedor de imóvel. É a área de ser agressivo. É a área de virar para você e falar assim, você está pronto para ter o melhor momento da sua vida? E aí você tem que comprar uma casa aqui. Você não viveu até agora. Esse tipo de conversa, muito mercadológica, né? Ela a OAB não aceita. E eu entendo que ela não aceite. Só que está em pauta justamente isso. A regra do ano 2000 está muito ultrapassada. Até onde que nós vamos conseguir avançar? Entendeu? Acho que avançando na situação de não ficar fazendo reserva de mercado, eu acho bacana. Então, por exemplo, eu tenho 17 anos de advocacia. Se um cliente meu resolver rescindir o contrato comigo e para um de vocês, alunos aí, quando vocês se formarem, você conheceu a pessoa, disse, não, aqui eu faço trabalho para você, vem conhecer novos ares. Qual o problema? Meu cliente não quiser ficar comigo, se eu for mais um para ele, tem tantos clientes que pensam assim, qual que é o problema? Então, esse tipo de coisa vai estar sendo conversado. É a pauta da OAB. Tá? De modo que eu acho assim, acho que eu até falei bastante, se vocês às vezes quiserem saber sobre alguma coisa a mais, eu estou aqui à disposição, mas a conclusão é essa. A conclusão é que os ônus da advocacia que eu tive lá atrás, todo mundo vai ter, tem que prestar um bom serviço, sabe? Tem que saber do que você está falando. Só que os bônus, eles estão, na minha opinião, mais presentes nesse momento, sabe? É mais barato ser advogado, é mais barato. Estrutura, em termos de estrutura, não necessariamente você precisa ter um escritório. Ajuda. Por exemplo, eu tenho, né, o professor Guilherme está nele agora, que eu estou vendo aqui, no nosso escritório, né? E acho que para mim é isso que precisa, para minha advocacia. Mas tem gente que não pensa assim, não. Tem cliente que não tem essa preocupação, prefere por telefone. Desafios antigos. Você chegava no escritório, tinha cheio de recado. Hoje, esse desafio não existe. O cliente entra em contato com você diretamente, WhatsApp, telefone, essas coisas. O desafio hoje é você aprender quando que você atende o cliente. Né?
justamente para você não ficar trabalhando de segunda a segunda, ficar atendendo cliente sábado à noite, domingo à noite. Saiba quando atender. Precisa de atender no sábado à noite? Se precisar, atende. Mas se não precisar, não atende. O relacionamento com o cliente hoje é o que vale. Então, eu me adaptei muito bem ao WhatsApp. Então, assim, geralmente eu pego assim, uma segunda-feira, chegou coisa no final de semana, segunda-feira eu sento na frente do computador e falo, eu vou responder. Então, os clientes, assim, não ficam muito tempo sem uma resposta e resolve a ansiedade do cliente, porque o cliente com problema jurídico costuma ser muito ansioso, né? Então, você você consegue fazer esse tipo de coisa e otimiza o seu tempo, sabe? Assim, mesmo saber quando é que você conversa por WhatsApp, quando é que você conversa por telefone. O cliente é muito prolixo, fala demais. Acontece, isso é dele. Você consegue falar com ele por WhatsApp e resolve? Ó que beleza. Antigamente era só no telefone, a orelha ia ficar até quente, de tanto que você ia ter que ficar escutando o cliente lá reclamando de algo, sabe? Então, eu acho que é isso, tá? Eu ia concluir, arrumei outra coisa para falar, né, professor Marchiori? Mas eu vou encerrar por aqui, tá? Assim, essa minha fala e ficar à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer outra conversa, tá? Estou por aqui. Agradeço de novo o convite, reforço o meu abraço à equipe toda da faculdade, sem brincadeira, os professores que eu conheço, eu não conheço todos, os professores que eu conheço, excelentes professores. Eu vi o Pressotti, ele apareceu por aí, nem sei se ele está online ainda, mas um baita professor, teve lá no escritório uma vez, que a gente bateu um papo grande, tomamos um café lá. Então fica aí meu abraço para vocês, em especial o professor Marchiori pela iniciativa aí desse trabalho, e um grande abraço para o professor Guilherme pelo convite. Muito bem, muito obrigado, professor André, pelas palavras, muito obrigado aí pela explanação muito clara, muito objetiva, sobre as questões que envolvem o tema do nosso encontro de hoje. Eu faria aqui um acréscimo às palavras do professor André. Eu acho que o advogado hoje, na advocacia à distância, na advocacia online, ele tem prós e contras. Ele tem a seu favor, por exemplo, a ausência de limites. Aqui no escritório, por exemplo, nós conseguimos advogar para clientes de São Paulo, para clientes do Mato Grosso, para clientes de outros estados da federação, com muita tranquilidade, em razão não só do PJE, do tal do processo eletrônico, mas em razão também da facilidade de se fazer audiências por meio de videoconferência. A advocacia também, ela se beneficia do fato de que este contato advogado-cliente ficou mais próximo, e como bem disse o professor André, cabe ao advogado disciplinar, domar ali o cliente, até quando isso pode acontecer. É natural que nas causas que envolvam demandas de algumas espécies do direito, por exemplo, dentro do direito de família, clientes ficam angustiados, ansiosos, e logo querem ou uma opinião de um advogado, não é? É muito comum no processo de família o advogado receber um WhatsApp ou uma chamada dizendo, olha, o pai ou a mãe deveriam entregar o filho até às 6, não chegou agora, o que eu faço? Estou desesperado. O advogado ele tem que ter ali um jogo de cintura para lidar com essa situação. Agora, de um outro lado, é uma outra face da advocacia. É certo que alguns colegas, não é, infelizmente, se superexpõem às questões que envolvem as mídias digitais. Eu lamento, por exemplo, o fato de alguns colegas fazerem uso do TikTok, chegando a fazer dancinha para ali falar com o cliente e tudo e tal, dizer que ganhou uma causa. Tem um vídeo no TikTok de um advogado que entra num carrão, dá um tapa na mesa, assim, de quem seria o delegado e sai dali com o cliente solto. Então, assim, eu acho que a OAB vai ficar atenta a esse tipo
de excesso. Tem gente que faz com muito bom gosto, tem gente que não faz. Eu sei que o professor Marchiori, ele faz uso de algumas linguagens digitais, faz até de forma bem humorada, e ali vendo os limites em que a coisa pode ir, mas outros colegas, infelizmente, não assimilam que a publicidade digital tem algumas limitações. Outro ponto, e aqui eu já encerro, é que cabe a nós, advogados, a vocês que estão ingressando ou se formando da faculdade, lutar por uma advocacia de qualidade. O que deixa o advogado mais ou menos valorizado é o fato da classe dominar ou não as ferramentas que ela dispõe e fazer bom uso delas. Então, eu convido a todos vocês que não apenas estudem, se informem, pesquisem, avaliem, sejam críticos, não é? No uso aí das ferramentas digitais de que vocês dispõem. Agradeço ao professor André pela disponibilidade mesmo. O professor André hoje faz aniversário de casamento e se dispôs a vir até aqui nesse encontro conosco, não é? Já agradeço mais uma vez. Ao professor Marchiori, meu muito obrigado. O professor Marchiori está se reinventando aí, não apenas na coordenação, não é? Mas agora no TI, ele é o nosso técnico de informática também, soluciona qualquer problema. O professor teve problema em plataforma de prova com o Marchiori, o professor teve problema na realização de uma live com o Marchiori. Daqui a pouco, se bem conheço ele, vai cobrar consultoria disso aí. Marchiori, muito obrigado, parabéns. O evento Seminário Jurídico da FUPAC tem que continuar sendo o carro-chefe da casa. A FUPAC, eu costumo dizer, é uma faculdade muito pequena e nos torna mais unidos, um grupo coeso. Nós somos beneficiados pelo fato de conhecermos cada um dos alunos. Eu costumo conhecer cada um dos nossos alunos. Quem já foi ou é meu aluno sabe disso. Sou capaz de não saber apenas o nome, mas o que faz, o que passa, por onde anda, não é? E esse contato que a faculdade FUPAC de Nova Lima permite, ele é único. Se você pegar faculdades maiores, há uma certa distância entre o aluno e o professorado, entre o aluno e a coordenação, e essa é uma realidade que não existe na FUPAC. A FUPAC preza por essa aproximação do aluno com a faculdade. E agora que estamos no coração de Nova Lima, no centro de Nova Lima, eu acho que essa aproximação vai ser ainda maior. Eu, pessoalmente, estive nas novas instalações da faculdade, fiquei muito encantado, não só com o trabalho que o professor Marchiori tem feito por lá, mas com a qualidade do equipamento que está sendo instalado por lá. A faculdade está com um mobiliário muito bacana, um espaço muito amplo. Não sei se o Marchiori já resolveu isso, mas há uma previsão de um núcleo de prática jurídica no andar superior da faculdade, algo que vai ficar top mesmo. Já temos lá instalado uma biblioteca com livros em volume físico e uma plataforma digital com mais de 10.000 exemplares. A nossa querida Miriam Dott, eu vi ela por aqui, ela se encarregou com muito zelo, né, como de costume, de tratar desse acervo nosso, que está ali à disposição do nosso alunado. Lá ainda também conta, salvo engano, quando eu fui lá já estavam instalando o laboratório de informática. E vocês encontram sempre lá a querida Vilma, que conhece aquela faculdade de frente para trás. Ele é o nosso acervo pessoal permanente da faculdade. Muito obrigado, professor Marchiori. Parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido. Eu tenho muito orgulho de fazer parte aí dessa equipe. Muito obrigado, professor André, pela disponibilidade. E parabéns pelo aniversário de casamento. Um abraço a todos que estão aqui e nos prestigiando. Meu muito obrigado. Professor Marchiori, vou passar a palavra para você fazer o encerramento aí do evento. Muito obrigado. Obrigado, professor Guilherme. Estão me ouvindo? Chegando aí o som?
Beleza. Muito obrigado, professor Guilherme. Queria agradecer novamente aí a professor André Couto Gama, né, grande parceiro, né, a gente teve a oportunidade, quando eu comecei como professor na Faculdade Presidente Antônio Carlos, né, eu tive, no meu primeiro dia de trabalho, a oportunidade de compartilhar a sala com o professor André, e a gente caminhou bons anos juntos, aí ministrando aulas perante essa faculdade. Infelizmente, as gestões foram se modificando, né? E o professor André não continuou conosco, mas é sempre um grande amigo, um querido amigo, e a casa está sempre aberta para ele, né? Nos honra muito a presença do professor André aqui conosco hoje, que trouxe para a gente, né, complementado pelas palavras aí do professor Guilherme, um tema muito interessante, né, que é essa questão de como que a pandemia ela acaba revolucionando essa ideia da advocacia, né? Costumo dizer muito para os meus alunos, e esse discurso acaba se modificando a partir desse momento, que a advocacia ela é um exercício, às vezes, difícil para quem vai iniciar, né? Porque nós sabemos, tá, que no exercício da advocacia, muitas vezes, tá, os honorários do processo, eles são conquistados em algumas demandas somente quando o processo é solucionado, né? Existem as possibilidades de contratação, de prestação de serviços, né, mediante antecipação de honorários, existem, né, mas não são todas as causas que vão compreender essa perspectiva. Algumas demandas, né, com muita frequência, elas esperam a solução da causa para que, de fato, né, aquela remuneração ela chegue, né, para o escritório. E dentro dessa perspectiva, é muito comum a gente dizer o seguinte, olha, quanto mais o processo demora, mais, né, custoso este processo fica para o escritório. Afinal, né, a remuneração que você espera vai vir ao final, mas as contas mensais, elas chegam todo mês, essas não falham, né? Então é muitas vezes difícil iniciar na advocacia, porque muitas vezes você tem na perspectiva de uma captação de clientela, você tem a formação dessa estrutura ali, ela inicial, ela é dispendiosa, e isso muitas vezes acaba se colocando como um entrave para aquele passo inicial. E hoje, né, com essas facilidades tecnológicas que vieram, né, a um passo mais forçado em razão da pandemia, nós temos uma grande redução de custos para o início da advocacia, né? Hoje, qualquer notebook, ele tem um acesso de microfone, um webcam, e você tem acesso à internet. Então, se você tem essa ferramenta, você já tem as ferramentas necessárias para o seu início, né? Principalmente porque a grande maioria desses processos, eles serão eletrônicos, as audiências muitas vezes serão virtuais, e o atendimento do cliente também pode se dar por estes mesmos mecanismos, né? Você pode utilizar aí plataformas para poder atender o seu cliente. Você tem hoje o próprio WhatsApp com recursos de áudio e vídeo que vocês conseguem muito bem manipular para eventuais atendimentos, né? Então vocês conseguem muitas vezes estabelecer essa conexão e isso tem reduzido custos. Muito bem lembrado pelo professor Guilherme, houve também uma ampliação da acessibilidade, né? Afinal, hoje, você acaba rompendo fronteiras. Você consegue advogar, né, não somente no seu município, se você está situado, por exemplo, em Nova Lima, você consegue atender clientes de Contagem, clientes de Belo Horizonte, né, clientes de outros municípios mais distantes, cidades, né, e muitas vezes você tem aí até estados, né, que você pode fazer. Título de exemplo, o professor Guilherme trouxe isso aí. E nós temos também
uma redução do seu tempo, né? Como enfatizou muito bem o professor André na sua exposição, hoje você já não perde mais tempo, né, no trânsito, por exemplo, com os deslocamentos, né? Você muitas vezes consegue acessar. Hoje nós temos algumas ferramentas que estão muito em voga, que é muito interessante. Você tem, por exemplo, né, as conexões virtuais através da secretaria, chamada atendimento de balcão online, né? Essa ferramenta ela já está presente na Justiça do Trabalho, essa ferramenta ela já está presente na Justiça Federal, né? Que é, por exemplo, a possibilidade de você conectar-se com aquele servidor da secretaria onde o seu processo tramita, através de uma entrevista pelo Google Meet, mesma plataforma que nós estamos, nesse momento, fazendo a nossa divulgação aqui, o nosso seminário, né? Nós temos, por exemplo, despachos que fazemos com desembargadores numa atuação, como bem enfatizou o professor Guilherme, que é a perspectiva de uma advocacia nos tribunais, despacho de um memorial para eventual sustentação oral, feita também através dos recursos de mídia, né? Através do Google Meet, através do Zoom, né? Que são algumas ferramentas que vêm sendo utilizadas pelos tribunais. Gostaria de ampliar, porque olha que interessante. Muitas vezes, por falta de tempo, por falta de possibilidade de deslocamento, muitas vezes nós, advogados, né, não fazíamos com tanta frequência sustentações orais, né, nos tribunais, situação que agora tem sido muito ampliada através desses recursos tecnológicos, né? Muitas vezes eu tenho lá na minha pauta, no dia, né, 2 audiências no dia e uma sustentação oral, e eu faço todas sem necessariamente ter que sair do escritório ou até mesmo do conforto da minha casa, né? Consigo muitas vezes, por esses recursos, utilizar essa estrutura. Então a gente percebe que houve sim uma mudança no panorama da advocacia, né, em decorrência dessa pandemia. Mudanças essas que acredito que não vão retroceder, pelo contrário, né, a tendência é se regulamentar, né, inclusive quando entramos no site do PJE, já verificamos algumas ferramentas e resoluções dos próprios tribunais sobre o juízo 100% digital, né, que seria a utilização dos recursos digitais para o trâmite de todo o processo. Nós vemos isso ser aplicado com mais fluência. Concordo com o professor André, né? Acredito que a Justiça do Trabalho ela tem sido inovadora dentro dessa perspectiva tecnológica, né? Os juízes eles estão um pouco mais habilitados com essas ferramentas e isso tem se desenvolvido com bastante presteza nesse âmbito. A Justiça Federal também tem caminhado a passos largos. A Justiça Comum Estadual, infelizmente, ela ainda com algumas burocracias, alguns entraves, mas também tem conseguido ampliar essa estrutura. Apenas para comentar, né, sobre o tema que foi aqui afeto, eu acredito e até aconselho, porque, como disse o professor Guilherme de Deljudes, né, eu virei um TI de toda a estrutura, né? Um TI da faculdade, e eu tenho uma certa facilidade na utilização desses recursos. Quem me acompanha aí sabe que a gente acompanha a Alessandra também, né? Sabe que a gente tem aí uma grande movimentação nessas plataformas digitais, principalmente o Instagram, o Facebook, né? Eu sempre recomendo o seguinte, gente, é necessário saber também separar algumas coisas, né? E que tipo de separação é essa? Bom, você precisa de saber que você tem a sua vida privada, você tem a sua vida particular, né? E nada te impede de utilizar esses recursos para utilizar na sua vida privada, né? De como você interage com a sua rede, né? Com seus amigos, aquela questão toda. E você tem muitas vezes sua rede profissional, onde você tem ali, né, o Instagram, o IG profissional, onde você muitas vezes vai ser dotado de maior formalidade,
né, você vai estar ali inserido com maior propriedade dentro das regras de publicidade autorizadas pela OAB. Complementando a palavra do professor André, interessante, André, que a OAB, até comento isso, trago como uma novidade, porque muitas vezes estou presente lá na seccional, né, ocupando algumas comissões. Nós tivemos recentemente, né, uma cartilha de publicidade e propaganda que foi elaborado pela turma, né, de ética e disciplina da OAB, sabe? Então, a turma de ética e disciplina da OAB, nesse mecanismo de tentar orientar, muitas vezes, a publicidade, a propaganda, tá? Eles editaram uma cartilha com 12 recomendações, né? Falando, inclusive, sobre essa questão da publicidade, falando sobre a questão da propaganda. E esse Tribunal de Ética, então, e Disciplina da OAB, ele traz lá 12 pontos em que vai listando aí, e todos eles estão coadunados com aquilo que você expôs, né? A autorização de publicidade aí, de notícias, né? Informes sobre o âmbito jurídico, em feeds, stories, realização de lives, né? Realização de seminários, todas essas condições, né? Não no sentido de capitanear, né? Como bem enfatizou o professor André, não naquele sentido de trazer para você, mas sim de levar uma informação. E, claro, através dessa informação, através da divulgação da sua imagem, muitas vezes você vai ter uma busca pelos seus serviços também, né? Isso é uma forma de levar a publicidade, né? Algumas restrições também, né? E aqui, já bem coadunando com aquilo que o professor Guilherme coloca, né? A gente tem lá no informe número 10, o aplicativo TikTok e familiares de entretenimento, por não guardarem a sobriedade necessária para o exercício de advocacia, não são ferramentas adequadas para a publicidade profissional. Então, ela vem aqui, né, enfatizando esse mecanismo. No mais, gente, eu só tenho a cumprimentar o trabalho desenvolvido por esses grandes profissionais. Queria falar com o professor Guilherme, que ele é um grande professor de nossa instituição, um querido por todos os alunos e por todos os demais da classe, né, de professores que compõem ali o nosso núcleo docente. Queria dizer, Guilherme, que você desenvolve um papel brilhante aqui, não só no seu exercício profissional, mas também, né, nos auxílios que presta aqui a nossa instituição, né, perante aí as comissões que ocupa dentro da nossa instituição, né? O próprio NDE conta com a sua participação, a própria comissão de avaliação institucional conta com a sua participação, né? E é muito caro, né? A gente sabe do seu sentimento com a faculdade e sabe do quanto você exerce isso com paixão, né, e com dedicação. Fica aqui o nosso agradecimento público e o nosso reconhecimento também aqui perante o nosso seminário e na presença dos nossos alunos. Queria também cumprimentar aí o professor André, né, uma pessoa de destaque na área em que atua, né, uma referência para a nossa advocacia, e tenho certeza que fomos agraciados aí com essa colocação. O professor Ricardo Baruch colocou aqui, né, que o TJ vai inserir aí as sessões virtuais também, né, como um mecanismo aí de atuação em razão da pandemia, né? Temos aí agradecimentos da Valéria, né, sobre a nossa palestra, né, e demais alunos participantes. Gente, com isso tudo, né, eu queria encerrar aqui a nossa sessão, porque já nos delongamos na hora, temos que liberar aí o professor André para curtir o aniversário de casamento dele, né? E no mais é isso, tá? Queria agradecer a todos, a participação de todos, tá? Queria a participação dos nossos alunos. Quero dizer que essa live ela foi gravada e que nós, né, vamos disponibilizar aí no nosso canal do YouTube o acesso, né, a essa live aí para vocês. Obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Valeu. Obrigado, professor Marchiori.